Eu tô com esse, né? Esqueci. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como o Amilson enfatizou na prece, né? Nós estamos comemorando neste mês de outubro 72 anos de fundação desta casa, né? E isso nos deixa muito felizes de estar aqui participando, né, desse momento de todos esses anos, né? E vocês também. Então vamos lá, para a noite de hoje a gente tem o início do capítulo 2, que se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu sempre gosto de ler assim a passagem para a gente ficar pensando um pouquinho sobre ela. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, essa passagem de Jesus, onde ele diz que por agora o meu reino não é daqui, o que ele está tentando nos mostrar? Ele está tentando nos mostrar que a vida continua. Só que naquela época não dava para ele explicar as coisas desta maneira, né, que hoje a gente tem a oportunidade de entender. Então ele falava de uma forma mais figurativa para que as pessoas guardassem algum ensinamento ou tivessem algum ensinamento. Então ele nos disse isso, mostrando que nós estamos aqui e que nós vamos caminhar neste progresso espiritual, né? Porque nós somos um ser espiritual, nós não somos só o corpo. Porque o corpo a gente tem certeza absoluta que ele perece, né? A gente morre, o corpo fica, aí se decompõe. Mas o espírito não, né? E desde há muito tempo, antes até da época de Jesus, todos os povos, ou a grande maioria dos povos, quer dizer, sempre se acreditava e sempre se acredita até hoje que exista mais alguma coisa. Então a gente crê em Deus, a gente crê que morreu, sei lá, tem religiões que vai para o céu, não vai, enfim. A gente sempre tem essa parte espiritual muito forte, então a gente ainda acredita, salvo algumas pessoas, algumas situações, a gente acredita, não sabe como, mas a gente sabe que não é só isso que a gente tem aqui agora. Sempre tem aquela sensação de que tem mais alguma coisa, né? E naquela época também se achava desta maneira, né? E aí vem, hoje em dia, né, se a gente for falar atualmente, o Espiritismo, por exemplo, ele nos trouxe muitos esclarecimentos, muitas coisas que a gente pode se fortalecer nessas informações e a gente pode aprender com elas, né? Porque a gente sempre se pergunta, ou pode se perguntar, né? Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui nessa vida, eu vivo, eu me esforço ou não me esforço, eu fico por aqui, mas o que isso vai me trazer a mais? Se a gente não estiver pensando materialmente, né? O que isso vai me dar? E aí, né, com as explicações do Espiritismo, a gente começa a entender que essa vida continua, que essa vida de espírito continua. Né? Não vai continuar a nossa vida do corpo, porque ele vai perecer um dia, mas a nossa vida como ser espiritual, ela vai continuar, porque senão todas as coisas que a gente vê ou passa ou tem conhecimento não teriam sentido, né? Não teria uma razão de ser. Por que tantas diferenças? Por que tantas coisas ruins para uns, boas para outros, né? A gente
se a gente for pensar só nisso, a gente vai desacreditar em Deus. Que Deus é esse que não tem nenhuma bondade e nenhuma justiça, né? E exatamente a bondade e a justiça de Deus está nessa oportunidade de a gente renascer tantas e quantas vezes forem necessárias para nosso aprendizado, para nosso crescimento, para nossa evolução. Então, quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, ele está se referindo também ao nosso, porque um dia nós estaremos na posição de Jesus. Um dia nós seremos espíritos tão evoluídos que nós estaremos na mesma posição de Jesus, porque fora Jesus deve ter espíritos muito mais evoluídos que ele, porque a evolução é contínua. Então nós vamos chegar nesse patamar. Mas a gente só vai chegar nesse patamar se a gente realmente... A gente vai chegar com mais tempo ou menos tempo, mas nós vamos chegar, porque o progresso ele é uma coisa que ele vem, é inexorável. Não adianta, às vezes a gente pode ficar um pouquinho para trás, mas uma hora a gente vai ter que mudar, uma hora a gente vai ter que aprender, uma hora a gente vai ter que fazer diferente, para que a gente possa evoluir, a gente não fica parado, né? Então, a gente vê, né, nessas vidas todas essas oportunidades, a gente tendo oportunidades em viver diversas vidas, né? Então, isso vai nos dando uma confiança, uma fé. Mas às vezes a gente pensa assim, tá bom, eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou me tornar um Jesus um dia, né? Mas como? Por que caminho? Como eu faço isso hoje, aqui, agora? Né? Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas a gente às vezes fala assim, nossa, então eu quero ser igual a Jesus amanhã. Não vai dar não. Sinto decepcionar vocês, mas vai dar não, tá? Nós temos muito para caminhar ainda, né? Então, quando a gente tem um objetivo muito grande, ou que a gente se espelha assim, fala, não, eu quero ser amanhã Jesus, a gente não vai ser e a gente vai se decepcionar, né? A gente vai falar, nossa, não consegui, então não é por aí, não quero saber. Mas não é isso, a gente tem que ter objetivos pequenos, a gente deve ter propostas pequenas para a nossa evolução, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. É um trabalho contínuo, né? É um esforço contínuo se realmente a gente quer se tornar uma pessoa melhor, né? Eu vou contar uma historinha que às vezes ilustra um pouquinho aqui para a gente, que é desse livro aqui, E para o Resto da Vida. É um livro bastante interessante, ele é antigo, mas ele tem umas histórias muito, muito legais, né? E essa história que eu vou contar chama-se A Ociosidade. Tinham dois meninos, né? Eles moravam numa cidade do interior, né? Era o pai, a mãe, os dois filhos, e eles eram extremamente preguiçosos e não gostavam de fazer nada, e estavam sempre para lá e para cá, procurando algum jeito de não fazer nada, né? Então faltavam na aula, cabulava a aula, fugia e não sei o quê. E eles estavam assim levando uma parte da vidinha deles. Mas os pais, como eram os pais assim muito amorosos e diferenciados, eles não castigavam não. Eles esperavam uma oportunidade para explicar para os filhos que eles estavam fazendo alguma coisa errada, né? E então um dia lá surgiu uma oportunidade para a mãe deles falar sobre isso e ela aproveitou, né? Aí os dois já estavam logo depois do almoço se aprontando para dar uma escapada, né? Para ficar no bem bom. E ela chama um deles. Fulano, vem cá, olha, eu preciso que você me faça um favor, você me faz? Os dois já se olharam e falaram, ixi, aí vem coisa, né? Já pressentiram. Claro, mãe, pode falar, eu faço. Então, eu quero que você vá naquele terreno baldio que tem ali em frente de casa e eu quero que você observe bem tudo que tem nesse terreno. Você observa e depois você vem me contar o que tem nesse terreno. Eles já sabiam de cor e salteado o que tinha no terreno, porque eles viviam lá fazendo bagunça. Mas o menino foi até lá,
olhou, voltou e falou para a mãe: ah, então mãe, tem um monte de lixo, tem uns metais enferrujados, tem vidro quebrado, tem um monte de papel, tem uma porcaria toda que não serve para nada. Aí a mãe, como se não ouvisse o que ele falou assim: então, mas tudo isso tem serventia para alguma coisa? Falou: não serve para nada o que está lá. Puxa, que pena. Aí ela chamou o outro filho. Agora ela falou: você, filho, faz um favor para mim também. Vai aqui na rua, ao redor, e vê o que você vê aqui nessas casas ao lado e vem me contar. Aí eles não estavam ainda entendendo aonde a mãe queria chegar. Aí eles falaram, ele foi, né? Falou, foi, olhou, voltou e falou para a mãe dele: ah, tá, olha, tem umas casas tudo bonitinhas, tem jardins bem arrumados, tem até pomares em algumas casas, né? Tá tudo bem bonito, né? Aí ela falou assim: puxa, então por que será que naquele terreno baldio tem tanto lixo e tem tanta porcaria? Aí os dois responderam na hora: porque ele está vazio. Ela falou: pois é, porque ele está vazio. Ela falou: isso é uma coisa muito boa para a gente pensar para as nossas vidas, né? Que se a gente tiver vazio, a gente só vai colocar para dentro de nós detritos, porcarias, coisas ruins, né? E se a gente tiver com outra disposição, a gente vai colocar as coisas boas e vai atrair as coisas boas, né? Então a gente... e aí eles, né, sacaram o que a mãe queria dizer, né? Que eles estavam fazendo muito pouco, né? Eles estavam mais nesse vazio do que no fazer coisas, né? E ficaram sem graça e tal. E a partir daí eles foram melhorando. Por quê? Porque toda vez que eles iam fazer alguma coisa que não era tão boa, eles remontavam o pensamento naquele terreno vazio, naquele terreno baldio, cheio de lixo. Então eles começaram a não querer ser esse depósito de lixo, né? Então aí a gente vê, né, voltando àquilo que eu falei, né, como é que a gente faz isso aqui agora, né? É que a gente tem que ter ocupações as mais diversas. Todos temos que trabalhar para a gente poder ter uma vida, né, ter uma vida digna. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos empenhar no nosso trabalho, isso é fato, tá? E isso não, mesmo que a gente tenha uma boa condição, isso não quer dizer que a gente não deva tê-la, né? A gente tem. E aí a gente usa da melhor maneira possível aquilo a mais que a gente possa ter. Então a gente sempre tem que ver esse lado, né, das coisas que a gente tem e como é que nós vamos trabalhar isso que a gente tem. Então o trabalho para a gente subsistir é uma coisa. Aí tem outras coisas que a gente vai poder ir entendendo e ir modificando na nossa vida, né? Ou seja, eu posso estar fazendo um trabalho voluntário, eu posso estar fazendo uma cortesia, uma gentileza para alguém que está precisando. Eu posso identificar alguma pessoa que às vezes não está muito bem e se eu puder ter pelo menos um ouvido para a pessoa, né, para que a pessoa possa se desabafar e falar, eu posso fazer. Né? Então tem diversas coisas durante a nossa vida e o nosso dia a dia, que não é só o trabalho material, onde a gente pode estar se dedicando. E com isso a gente vai aprendendo, né, como é bom ser bom. Porque não é legal ser ruim. Apesar da gente às vezes aparentemente não se importar, eu sou assim mesmo. Se gostarem de mim, que goste dessa forma. Não é assim não. A gente gosta de quem é grosseiro, a gente gosta de quem trata a gente mal, a gente gosta de quem não entende a gente, os nossos problemas, as nossas coisas, a gente não gosta. Então,
as pessoas também não vão gostar das nossas atitudes menos complacentes, menos gentis, né? Tudo bem, um dia que a gente está meio atordoado, tá, é passável. Mas que isso não se torne uma rotina, porque as pessoas vão se afastar da gente, a gente vai ficar sozinho, vai ficar mais abandonado, né? E isso não é bom para o ser humano, nós precisamos de convívio, nós precisamos estar com o outro, né? Isso faz parte do nosso ser, né? A gente não foi criado, a gente foi criado único, mas a gente não foi criado para ficar só, porque a gente precisa um do outro, as pessoas se apoiam, as pessoas se ajudam, né? E então, com isso, a gente vai aprendendo uma forma da gente ser uma pessoa melhor. E a gente sendo uma pessoa melhor, nós vamos estar realmente evoluindo, né? A gente vai estar realmente crescendo um pouquinho nessa direção que a gente falou de que Jesus, né, tá para nós é o espírito de maior envergadura, mas nós estamos caminhando nessa direção. E aí, com o estudo, com o aprendizado, com outras coisas que a gente vai vendo e fazendo, até quando a gente fala no tratamento, né, que a pessoa passa lá na orientação e a gente fala que é mais importante que o passe esses minutos que a gente está aqui conversando sobre o Evangelho de Jesus, porque é esse Evangelho de Jesus que nos dá possibilidade de mudança, da gente ouvir coisas, ver coisas e pensar sobre elas e nos tornarmos, a partir daí, pessoas diferentes, né? Esse é o grande lance da gente estar aqui conversando, da gente estar aqui trocando uma ideia sobre alguma passagem de Jesus. Então, este capítulo ele é importante para que a gente pense nessa relação de trabalho que a gente tem, né? De trabalho para conosco mesmo, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer uma diferencinha na nossa vida mesmo, tá? Aquela diferença pequena, aquela diferença de uma mudança qualquer, de um melhoramento qualquer, e a gente vai se sentir muito feliz e muito gratificante. Esses microfones me matam. Muito feliz e muito gratificado com as nossas conquistas, né? Então vamos parar para pensar, vamos pôr um objetivo pequenininho na nossa vida, o que eu posso mudar para ser melhor? Cada um sabe de si, cada um sabe das suas necessidades e das suas potencialidades. E vamos investir naquilo. E vamos fazer disso, ou quando a gente conseguir atingir aquela primeira etapa que a gente se programou, vamos colocar outra e vamos cada dia mais nos tornando pessoas melhores. E aí nós vamos atingir esse reino de Deus que Jesus falou que não era o momento. Tá bom? Eu agradeço muito e vamos então agradecendo principalmente a Deus por aqui estarmos. Você vai encerrar?